Ai, meu Deus, meu cachorrinho morreu. É verdade, o cachorro morreu. Cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação, que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Oi, eu sou o professor Seve e esse é o CVCast mais português, mais literatura e mais redação. Eu li um pouco sobre etimologia ao longo dos meus estudos. Enfim, etimologia é aquele, né, o estudo da origem histórica das palavras, de onde é que elas surgiram e como é que elas evoluíram ao longo dos anos. Isso voltou à minha cabeça porque há pouco tive contato com uma coluna do Eduardo Afonso, muito legal, e é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. E eu usei no início do episódio, essa fala do Chicó, célebre personagem do genial Ariano Suassuna, né, em Alto da Compadecida, que inclusive recebemos há pouco a notícia de que vai receber uma sequência, né, pela qual já estamos ansiosos. Mas enfim, o Chicó fala sobre a morte do cachorro e de alguma forma eu fiquei pensando exatamente nessas palavras assim um pouco mais ásperas como morte. Assim, mais ou menos. Se a gente pensar nas coisas, elas têm, né, como todos nós, uma roupinha mais de ficar em casa e uma roupinha mais de ir à missa, né? É mais ou menos como os modos, assim. A gente tem modos de quem come se servindo da panela, na cozinha, e modos de quem segura o garfo com o polegar e o indicador, não põe os cotovelos na mesa, na sala de jantar, e evita, obviamente, derrubar ou pelo menos limpar o molho bolonhesa com a manga da camisa. É pensando nisso que a gente vai falar um pouco sobre essas palavras, porque, olha só, existem, né, por exemplo, o favor e o obséquio, né? Existe o beijo e existe o ósculo, existe o azar e existe a desdita. Aliás, se a gente falar em azar, é plenamente possível abrirmos um closet inteiro para ele, né? Porque pro azar tem, além da desdita, como já dissemos, o revés, a desventura, o infortúnio e a morte. Essa morte que abriu o nosso episódio. A morte é uma palavra áspera, ela é ríspida, ela não tem muita cerimônia. Ela se apresenta em trajes, assim que não permitem entrever se a morte tem um peitoral bem definido em academias de crossfit ou se ela tem seios, cintura, quadris. A morte é sem vaidade. E ela serve para qualquer vivente, bicho, planta. Os preços podem estar pela hora da morte. Muita coisa é questão de vida ou morte. Nós mesmos. Tem vezes em que a gente fica pensando na morte da Bezerra. A morte é trivial, né? Ela é o fim e ponto. Agora, e o óbito? O óbito. O óbito é a morte menos áspera. O óbito é menos ríspido. O óbito é mais ou menos como a morte num traje de gala. O óbito vem do latim, obire. Ele é constituído assim do ir, né, do ire, na frente, se afastando, do ob, né, que é, mais ou menos, assim simplificando, é partir antes. A morte, ela dói. O óbito, não é que ele não doa, mas ele vem com uma certa anestesia.
É por isso eu acho que nas estatísticas da pandemia, por exemplo, né, sempre se preferiu falar em número de óbitos, não em número de mortos, de cadáveres, de finados, de defuntos. O que também não seria um problema, né? Porque cadáver é literalmente caído, né? Defunto é o que cumpriu o que tinha que ser cumprido, né? Pagou o que tinha que ser pago, completou seu tempo de vida. Finado é o que se finou, né? O que finou-se. Além da morte e do óbito, nós temos o falecimento. O falecer é uma palavra, se a gente pensar, bastante bonita do idioma, né? É uma das mais falaciosas. Falecer é enganar, fingir, ser infiel, não cumprir o trato. Falecer, falsidade, falta, falácia, todas essas palavras têm a mesma origem, falere, de onde também veio o desfalecimento, né, que é o desmaio, que, como o sono e o próprio orgasmo, são pequenas mortes. Por tudo isso, eu acho que a gente opta pelo óbito, né? Que não tem as mãos calejadas da morte, né? O óbito prefere o jaleco branco ao manto preto, né? Eu acho que o óbito ele usa um bisturi, não uma foice. A morte é o fim. O óbito não, o óbito é uma ultrapassagem, uma precedência. O falecimento é um eufemismo, né? Ninguém falece de Covid, de acidente de trânsito, de bala perdida. Mas mesmo sem conhecer muito etimologia, a gente pode dizer que o sepultamento ele nos comove menos, por exemplo, do que o enterro. Enterrar é cobrir de terra. Já sepultar não. Sepultar é apenas fazer desaparecer. Por isso, ó, cremamos, né? Nós reduzimos as cinzas em vez de queimar os nossos mortos. Cremar e queimar são exatamente a mesma coisa, né? Mas a gente sabe que a dor das queimaduras ela é uma dor doída. Nós conhecemos a dor da queimadura. Já da cremação, não. Nós desconhecemos a dor da cremação. A morte é uma fatalidade. E fatalidade é uma sentença divina. Fatal é o que causa a morte. Quer dizer, o óbito, o falecimento, o passamento, a ida para o mundo dos pés juntos, o abotoamento do paletó, o batimento das botas, a partida desta para melhor, o envergamento do pijama de madeira, o embarque na derradeira viagem, a passagem para o outro plano, o esticamento das canelas, a degustação de capim pela raiz, a transformação em purpurina. Essa eu acho a melhor de todas. Portanto, vamos esquecer aquela história de falar em vítimas fatais, né? A menos que a vítima tenha matado alguém, a vítima é só a vítima mesmo. Quer dizer, fatal é a doença, o acidente. E claro, a vida, né? Porque a vida, sim, essa é fatal.